E, bom, boa noite, né? Temos aqui uma nossa espectadora que está virtual online com a gente e também quem estiver vendo posteriormente a nossa gravação, né? Agradeço, né? Nós estamos no penúltimo capítulo da Bhagavad Gita, estamos no final já desse projeto. Semana que vem a gente consegue terminar, vou conseguir terminar em julho, pelo menos. O projeto era estar terminado em dezembro. O tio Marcelo fez a gente atrasar um pouquinho, porque ele quis ir abraçar o Krishna pessoalmente, mas nós vamos conseguir aqui. Muito Muito bem, bom. muito bem. Vamos lá. Aí, até final de julho, acho que a gente consegue terminar a Bhagavad Gita, mas não vamos parar, não. Né? A gente tem o Tao Te Ching ainda para ler, né? Que o projeto era ler os três textos mais sagrados da nossa humanidade, que foi o Sermão da Montanha, o Bhagavad Gita agora e o Tao Te Ching. E depois, aí a gente continua nesse projeto para eu colocar em prática a minha faculdade de Ciências da Religião, que hoje, recebeu o título de melhor faculdade do Brasil, a Uninter, que eu fiz em Ciência da Religião. Ciência da Religião Parabéns. ganhou o prêmio de melhor faculdade. Realmente, aprendi muito lá, sou muito agradecida ao Hum, Uninter. Muito né? bom. Ah lá, Hum, temos mais espectadores aqui entrando. A Isabel, acho que vai conseguir entrar. Só vou aguardar um pouquinho para ela entrar também. E não você dá para isso? Você acha que ela ia me perdoar se soubesse disso? Ah, claro que iria. Ela esqueceu. Eu acho que ela é capaz até de te dar um cargo de chefia por essa boa ação. Olá, boa noite, Senhora, tudo bem? ele não perdoa. Oi, tudo bom? Os dois Tudo sentidos. bem. Estamos começando aqui a gravação. Muito bem. Eu vou pedir licença, eu vou mutar vocês só um pouquinho para a gente fazer essa leitura e ficar na gravação. E aí, depois que eu terminar a gravação, a gente faz o comentário daí. Quem está aqui conosco tem a oportunidade da gente comentar em conjunto e aprender um pouquinho mais aqui. Então, eu agradeço novamente a participação. Então, eu vou fazer um remember aqui do que está acontecendo nesse livro para a gente entender até o título desse capítulo. Nós estamos no capítulo 17, penúltimo capítulo da Bhagavad Gita, que se chama Os Três Motivos de Agir. Né? Krishna vai dar para a gente quais são os três principais motivos para a gente agir, para a gente entrar na ação. Por quê? Porque essa história acontece bem no meio da maior história, numa das maiores histórias da humanidade, que é chamado Mahabharata. É um livro enorme, assim. Eu assisti uma novela do Mahabharata, que eram mais de 300 capítulos. Enorme, na pandemia, tive tempo, consegui assistir o Mahabharata inteiro. E a história do Mahabharata são 5 irmãos Pandavas que perdem o reinado para uns primos Kauravas, que eram do mal, assim, né? Os Pandavas são os bonzinhos e os Kauravas são os do mal. E eles perdem o reinado para os Kauravas, e aí tem que lutar para conseguir de novo o reinado. E quem ajuda eles é Krishna. Nessa história, Krishna está encarnado, que Krishna é um dos avatares da Índia, ele é a reencarnação de Vishnu, um dos três principais avatares da Índia. Primeiro, Vishnu encarnou como Rama, que é dessa história que eu tenho esse quadro aqui. Esse quadro são as irmãs da mulher do Rama, que está de amarelo ali, a Sita, que é a esposa do Rama, é uma passagem do Ramayana, que é a história do Rama, que aconteceu há muitos milhares de anos atrás. E aí depois ele encarna como Krishna e vai viver um Mahabharata. E aí dentro do Mahabharata acontece essa luta que vai ter que esses parentes se enfrentarem. E ele guia a, a carruagem, né? Tipo uma carruagem, assim, é só aqueles totem, assim, né? Que só tem um cavalo e eles segurando, que nem aquelas
carroças de cavalo da Grécia também, de, da Pérsia, que tem aquele Ben-Hur, que é bem famoso, né? Desculpa, eu tô com a tosse ainda da gripe. E essa carroça, então, lá na Índia, ainda tinha uma pessoa que guiava ela para o cara que está atrás conseguir lutar. E aí o Krishna, ele era parente deles também, e só que o Arjuna, que é um dos irmãos Pandavas, sabe que ele é Deus, sabe que ele tem todo o poder. As outras pessoas ainda duvidam dele. E aí ele pede para escolher se eles querem um exército inteiro ou se eles querem Krishna. E o Arjuna e os Pandavas, os irmãos, eles não têm dúvida, eles escolhem Krishna. Você vai escolher Deus ou você vai escolher todo o recurso material que você pode ter, né? Por mais recurso material que a gente tem, a gente sabe que nada vai substituir Deus, né? Quem é um espírito mais maduro. E isso que acontece lá. Eles escolhem Krishna e os outros, então, os inimigos deles, que são os primos Kauravas, ficam com todo um recurso lá de homens e tudo para a batalha. Só que eles têm Krishna. E Krishna guia a carruagem do Arjuna. E quando eles estão emparelhados ali para lutar, né? Todo os Pandavas ali, e daí do outro lado os Kauravas, eles ficam tem um espaço, né? Esse campo de guerra chama Kurukshetra lá. E eles falam que, na verdade, isso é tudo uma metáfora. Esse campo de guerra acontece dentro da nossa mente. É a nossa mente que luta com esse bem e mal. É tudo uma metáfora, uma grande metáfora. Né? Essa luta acontece dentro da gente eternamente, até a gente aprender a escolher Deus de verdade e seguir em frente, né? E aí nessa história, então, acontece isso. Aí quando vai começar a lutar, o Arjuna pega e fala, não, para tudo, para tudo. Ele tem uma crise existencial das maiores de toda a história da humanidade. E ele fala, eu não posso lutar. Ele era um dos maiores guerreiros, era o maior atirador de arco e flecha, um dos maiores guerreiros daquela época, e ele tem uma crise, ele fala, porque ele olha do outro lado e ele vê os parentes dele, ele foi criado e ajudado pelo tio, pelos primos, ele falou, mas eles são meus parentes, apesar deles terem roubado meu reino, eles que me ajudaram, como é que eu vou matar eles? Não pode, não pode. E aí Krishna para o tempo, para tudo, e vai fazer toda uma filosofia para ele entender que ele tem que ir para ação. Independente ali do que acontece, ele tem que entregar para Deus tudo e ir para ação. E toda a filosofia desse livro do Bhagavad Gita é isso, Krishna ensinando para ele e ele tentando entender o porquê que ele tem que ir para ação. E aí aqui no penúltimo capítulo, Krishna vai falar para ele então os três principais motivos para ação, para tentar convencer ele para ele ir para essa guerra e resolver o que tem que resolver. Né? Então, começamos aqui. Então, a gente sempre tem um prefácio, né, do Humberto Roder, nosso grande filósofo, iniciado em Kriya Yoga também, né? E ele fala assim: neste capítulo, repete e reforça Krishna a ideia central de que tudo que o homem faz ou diz não tem valor intrínseco em si mesmo, mas recebe seu valor ou desvalor daquilo que é conscientemente. Este ser consciente é algo parecido com o número 1 da matemática, que dá valor aos zeros colocados à sua direita. Aí ele coloca o número aqui, 100 mil, e ele fala, esses zeros dos 100 mil, quando estão isolados, aí ele tira o número 1, só coloca o 1, 2, 3, 4, 6 zeros aqui. Ele fala, se você só escrever 6 zeros, não colocar o 1 na frente, eles não têm valor nenhum. E é isso que ele fala. Atos e fatos não têm valor intrínseco, são puros zeros, mas podem ser valorizados pela atitude ou realidade de que dimanam. Nenhum agir tem alto valor, mas pode ser valorizado pelo ser do qual brotou e por amor ao qual alguém age. Agir ou não agir não resolvem nada. O que resolve é um agir praticado em nome e por amor ao ser
intensamente conscientizado. Né? Aqui é a fala do Humberto Roden. Então, resumindo, o que ele quer dizer? Que o mais importante é você agir por amor a Deus. Né? Isso que ele quer dizer para a gente. A Bhagavad Gita, o ensinamento todo da Bhagavad Gita é esse. Haja em nome de Deus, por amor a Deus, com a sua mente, coração e ação toda voltada para Deus. O resto não pertence a nós. Nós temos que agir e estar conectado com Deus. O resultado da ação não pertence a nós, é Deus que sabe. Porque é Ele que sabe de todo o nosso passado e de todo o nosso futuro. A nossa missão é agir. O que vai acontecer desse agir, aí não cabe a nós, né? Essa é a lição da Bhagavad Gita. E aí vamos ver, então, o que o Krishna fala aqui. Então começa, na verdade, o Arjuna falando. Então fala o Arjuna. Qual o estado daqueles homens, Senhor, que fiéis à consciência praticam o bem, mas não seguem rituais prescritos? Porque na Índia tem muitos rituais, né? Dizem-me se eles obedecem a sáttvas, rajas e tamas. São os três energias do universo que eles falam. Né? O tamas é a energia mais lenta, rajas é a energia muito agitada e sattva é a energia mais sutil. Diz que tudo da matéria contém essas três energias. Né? E aí Krishna vai responder para ele. Fala Krishna. Tríplice de três, então, é o motivo de agir do homem, conforme a índole da sua origem, a atitude da verdade, a atitude do desejo e a atitude obscura da ignorância. Então, ó, ele já está dando aqui a chave do ouro do capítulo. Ele quer os três motivos de agir, ele já começa falando já. Então, o primeiro motivo é a atitude da verdade. O segundo é a atitude do desejo. E o terceiro é a atitude obscura da ignorância. Agora ele vai explicar para a gente. Vamos tentar entender o que é isso, né? Da íntima natureza de cada homem é que nasce o seu motivo de agir. O homem é aquilo que ele ama. O que o homem é, e isto ele crê. E com isto ele se identifica. Os homens guiados pela razão invocam os deuses. Os homens que obedecem inteligência invocam Rakdas e Yakshas. O que é Rakdas e Yakshas? É que eles estão falando que é entidades dos mundos mentais. E os homens que se guiam pelos sentidos invocam pretas e butas. Pretas e butas, eles falam que são elementais. O homem que segue seu próprio ego pratica mortificações não prescritas por lei. Pior coisa para a gente seguir é o nosso próprio ego. A Bhagavad Gita sempre fala isso, né? Oriundas de autodecepção, e esse se ilude a si mesmo. Quem segue o seu próprio ego, né? Quem castiga os elementos corpóreos que se acham no homem, me castiga a mim, que habito em todas as coisas. Esse cultua o mal e não a mim. Do mesmo modo, como é tríplice em seus efeitos, todo alimento. Assim é tríplice também o caráter de toda disciplina, sacrifício e esmola. Escuta essas diferenças. Então, ele vai explicar para a gente. Alimento que aumenta a vitalidade, que dá bem-estar, força e assimilação. Esse é preferido pelos homens que obedecem à sabedoria da razão. Alimento forte, ardido, picante, salgado ou ácido, que põe fogo no sangue e causa doenças. Esse é preferido pelos homens que obedecem à ciência do intelecto. Manjares passados, insípidos, pútridos, corruptos e imundos, refugados pelos seres superiores. Esses são procurados por homens que obedecem à ignorância dos sentidos. Obra praticada sem interesse, nem desejo de prêmio ou louvor, mas pelo senso do dever que a lei exige. Essa é filha da sabedoria. Então, era uma metáfora que ele está falando aqui também, do como que a gente deve praticar as ações, né? Obra praticada com desejo de recompensa, na esperança de receber em troca algo melhor por vaidade, ganância, ostentação, essa reveste a índole da cobiça. Quem pratica a obra contra a lei e a razão
por ignorância ou sem o conhecimento da verdade, esse age impelido pela estupidez dos sentidos. A verdadeira mortificação consiste em cultuar a divindade com retitude, honrar os iluminados e ser tolerante, benévolo, amável para com todos. Quem profere verdades que não ferem os outros, quem é amável e bondoso, quem alimenta sua alma de santas orações, esse pratica mortificação por palavras. Pureza de coração, serenidade, culto do silêncio, incessante desejo de disciplina, mente piedosa e firmeza de vontade. É esta mortificação interior aconselhada pelo Espírito. Olha só, né? O Roden não colocou nenhum paralelo aqui, mas é muito parecido com as palavras que Jesus diz para gente na Bíblia, né? Que todas as escrituras sagradas nos pedem para fazer. O homem de bem, se a gente lê o homem de bem da Bíblia, é muito parecido com o que o Krishna está falando aqui também, né? Todos os grandes mestres sempre dizem quase as mesmas santas palavras, né? É este o tríplice modo de agir da verdadeira disciplina. E quando inspirada pela luz da fé, sem intuito de lucro, então é a atitude de sabedoria racional. Mas desculpe. Quem, todavia, pratica essas disciplinas com intenção de lucro ou elogio, esse é hipócrita. Vã é a sua obra, porque nasceu da atitude de cobiça mental. A disciplina, mesmo que não vise fim algum, mas praticada por simples crendice, mesmo com mortificações, essa é prejudicial, porque oriunda da ignorância dos sentidos. Quem dá esmola em tempo e lugar corretos, de espírito alegre e por compaixão, inspirado no senso do dever, sem nada esperar em retribuição, esse também é guiado pela sapiência da razão. Quem oferece uma dádiva porque espera lucro ou vantagem, quem dá de má vontade, a contragosto, esse é vítima de incipiência do intelecto. Quem dá esmola com modos desabridos ou com menosprezo, em tempo e lugar incorretos, ou a pessoas que dela abusarão, esse é dominado pela ignorância dos sentidos. Então, aqui chegou no final desse último capítulo, capítulo 17. Deixa eu retomar a chave de ouro aqui, então, que Krishna fala para gente, do título do capítulo, né? Os 3 motivos de agir. E o que Krishna deixa para gente desses 3 motivos de agir? Que o primeiro é a atitude da verdade, o segundo é a atitude do desejo, e o terceiro é a atitude obscura da ignorância. Então, na verdade, né? Na verdade verdadeira, verdadeiramente, se a gente focar na verdade, né, a gente consegue todo o outro resto, né? Sai Baba fala isso pra gente quando a gente estuda os valores humanos. Foca na verdade. Se você cultivar muito bem a verdade, você consegue a retidão. Se você conseguir a retidão, você consegue o amor. É verdade? Retidão. E se você conseguir o amor, você consegue a paz. Se você consegue a paz, você consegue a não violência. E aí consegue todos os valores humanos relativos a esses principais valores. Então, Krishna já dá para a gente também o foco aqui, né? Se a gente focar em cultuar a verdade, em palavras, pensamentos e atos, né? Uma verdade suave, amorosa, a gente consegue conectar todos os outros valores. Tá tudo certo. E aí, vamos ver semana que vem como que ele termina a lição para Arjuna conseguir ter coragem de enfrentar essa luta
que foi uma luta que terminou a era deles. Nós estamos na era de Kali Yuga, eles estavam na era de Tetra Yuga. A era inteira deles terminou nessa grande luta que foi um morticínio total. Mataram quase que toda aquela geração, sobrou só o neto deles, o casal de netos lá, que daí foram reorganizando de novo para começar outra era. Nós estamos bem no meio do final dessa nossa era também, né? Tá dando para ver que muitas coisas conturbadas estão acontecendo. Vamos ver o que vai sobrar para nós aí no final dessa era, para vir na a era que vai vir depois dessa, diz que é uma era bem suave, de muito amor, muita calma. Mas para isso muita limpeza vai ter que acontecer ainda, né? Então vamos nos preparar fortemente em orações, né? Quem conecta com Krishna, quem conecta com Rama ali, com Rama, quem conecta com Jesus, com Sai Baba, com Buda, com Alá, com quem você tiver conexão, conecte o mais rápido possível, porque esse é o principal, né? Toda ação, lembra que, né, aqui no Bhagavad Gita ele fala, né? A ação tem que estar conectada com Deus, o resto é resto. Então, tudo nessa vida é para a gente se voltar para Deus, mentalmente, em forma de ação, em forma de palavras, e às vezes umas conturbações muito grandes que acontecem na nossa vida, o objetivo é esse, né? Que a vida nos dê essa grande chacoalhada para que a gente foque realmente e conecte nessa energia de Deus na maior oportunidade possível. Muito bem, eu vou parar aqui a gravação. Eu agradeço imensamente quem está vendo essa gravação, as meninas que estão aqui ao vivo com a gente. Deixa eu só parar. Namastê.